Pedimos por gentileza que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você receba os avisos de novos conteúdos e, se puder, compartilhe para ajudar a divulgação desse trabalho. Muito obrigado. Olá pessoal, boa noite. Vamos ver se a gente começa aqui a esperar o pastor João Eduardo chegar. Estamos conectando. Vamos ver se dá tudo certo. Pronto. Já dei aqui um jeito no meu fone que estava meio bagunçado. Vocês estão me ouvindo bem? Se puderem, por favor, me dá um retorno se estão me ouvindo bem, agradeço. Se alguém puder comentar aqui. Vamos lá. O pastor João Eduardo entrou. Só vou esperar ele pedir para entrar aqui ao vivo. E a gente já vai. Vocês estão me ouvindo bem? Rafa Meira, sim. Vamos ver. Então, beleza. Estou ouvindo bem, Rafa Meira? Ótimo. Obrigado, tá? Rafa Israel também. Muito obrigado. E a Simone. Simone, beijo. Obrigado por estar respondendo. A Márcia também. Vamos ver se o pastor João Eduardo aqui pede para participar ao vivo. Deixa eu ver. Vamos lá. Pastor João Eduardo. Vamos esperar. Sim, muito bom. Legal. Estamos esperando aqui. Vamos ver se a gente consegue uma conexão mais rápida. Tá cortando? Ixi, tá cortando o quê? O áudio ou o vídeo? Pessoal. Deixa eu ver como é que eu faço, pastor. Pera aí. Fazer transmissão ao vivo com João Eduardo Cruz. Fazer uma transição. Paz, José Maria de Arapiraca, um abraço. Travando. Olá, pastor, tudo bem? Tá me vendo aí? Olá, olá, meu irmão. Boa noite, tudo bem? Muito obrigado por ter vindo aqui falar conosco Vou essa ajeitar a noite, viu, luz aqui, por pastor? favor. Tá tudo bem, graças a Deus. Deixa eu ajeitar aqui a luz aqui para ficar melhor. Tá bom? Tava um pouco escuro. Tá. Não, mas eu tô te vendo razoavelmente bem. Vamos ver se o pessoal consegue. Consigo ajustar aqui já já. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Vou fazer uma breve apresentação aqui. O pastor João Eduardo, né? É alguém que eu já acompanho há alguns bons anos aí na internet. Tem um blog maravilhoso com textos que já publico no Evangelho Negociável há muito tempo. Então eu sei que é um homem de Deus, né? Pastor da Igreja Batista de... Qual é o nome do bairro mesmo, pastor, aí? Planalto Calcaia. Planalto Calcaia. Uhum. Perfeito. Eu não sei se o senhor sabe, pastor, a Jaqueline, ela é aqui do Evangelho Negociável, ela dá uma ajuda nas coisas da sua igreja aí de vez em quando. Ela participou do culto do curso de Libras que teve aí, e ela faz alguma coisa para a igreja, ela sempre fala muito bem do senhor também. Muito bem. Legal. Muito bem, pastor, mais uma vez obrigado pelo seu tempo, estou muito feliz que o senhor está aqui conosco, e sinceramente vim para aprender, embora eu faça algum comentário com o senhor, evidentemente, mas eu quero te dar todo esse espaço que a gente tem. Lembrando que aqui no Instagram, né, a live é só 1 hora, então eu estou cronometrando para avisar o senhor aí quando der uns 10 minutos, para alguma consideração final. Então, enfim, a proposta dessa live, né, era o que a pandemia está dizendo a nós cristãos, né? Eu queria só fazer uma breve introdução, pastor, antes do senhor começar a falar. É bem verdade que hoje eu entendo muito isso, né, que quem tem um discernimento espiritual da vida consegue enxergar Deus em todas as situações, por pior que elas possam parecer. Todas as circunstâncias e situações que nós enfrentamos vão dar sinais para nós e vão dar mensagens para nós cristãos em relação a como nós devemos nos portar, né? Nos portar, a como lidar com esses dilemas, com as duras dificuldades que o chão da vida nos oferece. Então, enfim, eu creio que a pandemia fala muito para todos nós, apontando a nossa fragilidade, talvez numa última instância, mas não menos importante, na verdade, a maior das instâncias, né? É que nós definitivamente estamos entendendo o quanto precisamos e dependemos de Deus.
Então, eu acredito que houve há um desafio de fé muito grande e iminente para nós todos, porque assim, acontece N notícias, uma hora um monte de gente morrendo, outra hora não é tanto assim, essa guerra midiática de informações, e nós como cristãos, né? O que isso está nos dizendo? Então, não sei se o senhor já tinha preparado, era mais ou menos isso que o senhor deu dizer, ou não, espero que não, porque eu posso aprender bastante. Mas, por favor, pastor, pode falar, o senhor tem todo o tempo que julgar necessário para falar. Marcondes, eu quero, pastor, agradecer pelo convite. Eu acho que é muito importante a gente pensar isso com as pessoas. Sim. São momentos muito difíceis, né? A cada dia que passa, a gente fica mais... Eu acho que você definiu bem no início. Há uma tensão muito grande em nós, assim, principalmente em relação às notícias, né? Há muitas coisas desencontradas, há uma guerra política, né? Dentro de toda essa situação. Que nos faz, assim... Só um parênteses aí, pastor. A guerra política, lamentavelmente, é um dos grandes males que está caminhando junto com a pandemia, infelizmente. Exatamente. Então, isso tem afligido mais ainda, né, o povo, deixado o povo ainda mais angustiado, né? Sim. Além disso, também, é lógico, né, a gente tem visto pessoas morrerem próximas a nós. Aqui na igreja, infelizmente, a gente tem pessoas doentes, membros da igreja, tem pessoas parentes de membros da igreja que faleceram. A possibilidade de não poder abraçar as pessoas, de não poder ter o culto fúnebre, é uma coisa que eu jamais imaginei na minha vida. Esses 22 anos de pastoreio, eu jamais imaginei ter uma situação em que eu não pudesse, né, amparar as famílias diretamente, né, pudesse ir às famílias e tudo. Então, é realmente uma situação a qual nós não imaginamos, eu pelo menos nunca imaginei, né, que pudéssemos passar. Sempre que eu imaginava situações de grande tribulação, elas nunca em minha mente vinham dessa forma, né? Mas é isso. Quando você passou o tema, né, eu fiquei em oração sobre isso, lendo a Bíblia e lembrando também de várias conversas que tive com alguns irmãos nesse período todo, né, conversa com amigos pastores, conversa com irmãos em Cristo Jesus, de várias denominações, e eu tentei lembrar dessas conversas e tentei, né, fazer uma assimilação, porque quando você me diz, né, você me pergunta, na verdade essa pergunta nós queremos responder, né, o que a pandemia está dizendo aos cristãos, eu preciso lembrar do que eu ouvi dos cristãos também, além de mim, né? Há um aprendizado meu, pessoal, e há um aprendizado geral, né? Um aprendizado dos crentes em si, podemos dizer assim. Então eu enumerei algumas coisas aqui, pastor, não foi uma coisa profética, mas eu enumerei 7 coisas, porque eu fui enumerando e acabou dando 7 coisas. Então, vamos lá. Porque, na verdade, é o padrão das coisas aqui, né? Eu acabei enumerando 7 coisas que eu acredito que se alinham, né, a tudo que as pessoas têm me dito e aquilo que eu acredito que a gente tem aprendido nesse momento, né? A primeira delas, eu acho que, a gente aprende o seguinte, que a tecnologia não vai nunca nos livrar das nossas limitações. Eu acho que a gente vivia um momento, eu acho que o pastor concorda comigo, a gente vivia um momento em que nós acreditávamos mesmo que a tecnologia pudesse ser o nosso grande salvador, digamos assim, né? Da pandemia, né? Sim. Das coisas que viessem, né? Eu acho que muitos de nós acreditávamos que a tecnologia estava nos resguardando de muitas coisas, estava nos resguardando de muitas de catástrofes, de algumas coisas, porque hoje em dia nós temos esse amparo, né, científico. Eu não estou questionando de maneira alguma a ciência, porque acredito que a ciência é algo estabelecido pelo próprio Senhor. O Senhor deu ao homem a capacidade de pensar, de refletir, deu a capacidade do homem de criar e de descobrir. Porque, na verdade, pastor, aqui eu abro um parêntese, a ciência nada mais é do que a descoberta do homem daquilo que Deus já tem aqui nessa terra escondido, né, guardado, e o homem chega e descobre. Então, toda a ciência ela procede do Senhor, né? Mas, assim, muitos de nós acreditávamos que a tecnologia iria nos garantir uma certa segurança em algumas coisas de nossas vidas. E aí, de repente, surge um vírus invisível e mostra para nós que todo o aparato tecnológico e científico que nós temos em mãos, e os bilhões e bilhões que são investidos nisso, de repente foram todos colocados em questão, por baixo, né? Por baixo. Sim. E todos nós estamos submetidos a isso. Os países riquíssimos
iguais, digamos assim, entre aspas, né, a todos nós necessitados assim de um socorro que venha, não sabemos ainda de onde, né? A não ser nós cristãos que cremos sempre no socorro que vem sempre e absolutamente do Senhor, né? Então eu Amém. creio que essa é a primeira coisa que a gente aprende, né? Não há nenhum meio pelo qual nós possamos garantir a nossa absoluta segurança nessa terra. Não há. Não. Eu acho que as pessoas vão buscar isso, elas vão tentar isso. Depois que isso passar, pastor, esse pensamento vai retomar, as pessoas vão tentar de novo buscar segurança, né, nesse mundo, nessa terra, mas a coisa continuará. A gente sempre terá essa insegurança, né? Nós nunca Sim. teremos essa forma de pensar como alguns acreditam que é possível. Então, eu acho que é bom, para nós cristãos é muito bom, porque nos lembra da nossa dependência do Senhor, nos lembra de que a nossa segurança realmente é o Senhor, Sim. que Ele é soberano, né? E como John Piper falou agora recentemente, né? Nenhum vírus vai entrar em meu corpo se o Senhor assim não permitir, né? Exatamente. Embora, é Mas é lógico, verdade né? mesmo. Pois é, embora Deus me dê, né, os meios para me proteger, e é importante, né, se Claro, resguardar, é sermos importante. conscientes, sem Exatamente, a dúvida. consciência é muito importante, mas nós nunca podemos esquecer que o Senhor é Senhor de tudo, né? Ele é soberano sobre tudo e as coisas acontecem segundo realmente o seu agrado. E embora isso muitas Exatamente. vezes signifique o nosso desagrado, né? Porque nós não compreendemos a vontade do Senhor. Então, às vezes, o É agrado verdade. dele é o nosso desagrado, né? Então, para mim, esse é o É primeiro verdade. aspecto que a gente aprende. O entendimento da nossa limitação, mas não só para nós, porque eu acho que nós cristãos, pastor, a gente já tem esse entendimento, essa compreensão. Mas a humanidade ela precisa, de vez em quando, dessa retomada de entendimento, sabe? Dessa retomada de pensamento. Olha, vocês são limitados, vocês não são deuses. Né? Porque a gente chegou num ponto em que a humanidade ela meio que acha que tem condições de controle sobre muitas coisas. E, de repente, isso Verdade. acontece e mostra para nós que não temos esse controle todo que a gente achava que tinha, né? Aliás, eu acho até interessante. Nós vivemos num planeta, no meio de um universo imenso, e esse planeta pequeno, né, diante desse universo imenso, e ele estar onde está e não ser destruído, para mim já é um milagre contínuo. Para mim já é. Sem dúvida. Eu tenho, É, eu tenho um o fato, amigo. né, do próprio universo estar ali e não se mover um milímetro do seu eixo, porque isso poderia causar uma grande catástrofe no mundo, isso já é uma evidência da misericórdia diária de Deus, né? Sem dúvida. Era esse o ponto que eu ia falar. Exatamente, você fechou exatamente o que eu ia dizer. É isso, Sim. estamos em sintonia. Que Era bom. isso que eu ia falar. Essa coisa, né, essa proteção, né, isso já deixa a gente extremamente quebrantado, nós cristãos. Mas a humanidade ela precisa, de vez em quando, ouvir essa mensagem, né, de que não há o controle sobre tudo, não há como ter e nunca haverá. Né? Embora toda a evolução venha, isso nunca acontecerá. Então, essa foi a primeira coisa que eu vi como lição e serve para nós cristãos também, para a gente não ser encantado, né, por essa ideia de que podemos ter controle sobre as coisas de acordo com... E veja bem, pastor, se a gente for pensar há 100 anos atrás como é que era a saúde e pensar como é Sim. hoje, né? Então isso dá ao homem um orgulho muito grande, sabe? Assim, nossa, há coisas aqui que, né, antes não imaginava experimentar e hoje tem essa possibilidade, né? Então, assim, Sim. isso pode Sim. fazer com que haja esse pensamento, né, de nós temos o controle, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. Posso partir para a segunda ou você quer comentar alguma coisa? Não, assim, é muito claro, pastor, é que eu concordo muito com isso. Assim, na verdade, uma vez eu me manifestei publicamente com a mesma linha de raciocínio que o senhor colocou sobre como isso é bom para os cristãos, né? E hoje, com muitos argumentos intelectuais aí da internet, né, as pessoas já começaram a dizer que eu estava feliz pela Covid. É óbvio que nunca ficaria feliz de ver tanta gente morrendo e passando pelo que está passando por causa disso. Mas diz a palavra do Senhor que tudo coopera para o nosso bem. E eu entendo que tudo, nesse texto, é tudo. Inclusive
A Covid. E se isto está sendo para nos mostrar que nós não somos deuses, que nós temos que ser mais humildes e reconhecermos que Deus sim é soberano e não nós, eu acho que tem sim uma coisa muito produtiva sendo ensinada para nós. E com isso eu não estou dizendo que eu estou alegre pela morte das pessoas. Pelo contrário, é chorar com os que choram, como o senhor bem colocou, nós temos que nos prevenir, usar de todos os meios possíveis, que a ciência acaba nos instruindo, mas dizer que não é uma grande oportunidade para reconhecer a soberania e grandeza de Deus, aí eu já considero que um cristão que não vê por isso, guardadas, né, as proporções, ele acaba por sendo desonesto até com a própria fé que ele diz que professa. Porque se Deus é soberano, ele também é soberano na pandemia também. Ele também é soberano nessas mortes que tristemente estão acontecendo. E isso não me deixa ser irresponsável a ponto de não lamentar. Eu lamento muito, eu oro todos os dias pedindo, Senhor, intervenha, tenha misericórdia das famílias que estão chorando, que não morra tantas pessoas. Mas, do outro lado, eu sei, e isso está sendo realmente incutido nos nossos corações, que Ele é soberano e Ele está vendo tudo. E o fato dele estar vendo tudo é que deveria ser a nossa razão de consolo. É simples assim. Simples assim. Concordo plenamente, concordo plenamente. E eu entendo a posição do incrédulo diante dessa situação, né? Eu entendo perfeitamente a pessoa que não tem a crença que nós temos, de dizer, olha, mas não faz sentido aquela coisa, porque é muito difícil para alguém que não tem a fé que nós temos entender a soberania, o propósito, né? A questão de Deus compactuar a história está diante dos seus olhos do começo, do meio e ao fim, né? Então, essas coisas, nós como cristãos, nós precisamos compreender as pessoas. Nós devemos fazer, eu quando sou questionado por um não cristão sobre a situação, eu repito o que o senhor acabou de dizer aí. Eu oro pelas pessoas, eu peço misericórdia pelas pessoas, eu peço cura para que Deus cure as pessoas, e eu acredito em tudo isso, né? Porque eu acredito que também o Senhor pode estar usando isso para manifestar também o seu poder, sua misericórdia, sua graça. Não tenho dúvidas nenhuma em relação a isso. Então, para mim, o que consola nessa pandemia é que, conhecendo o Deus que nós conhecemos, ela tem um propósito. Amém. Porque a pior coisa que poderia acontecer para a humanidade seria o sofrimento sem propósito. Eu acho que uma das coisas mais maravilhosas que nós cristãos temos é esse conhecimento de que todos os sofrimentos, eles contam uma história, eles apontam para uma história, eles direcionam para uma história subsequente. Não é o sofrimento não é. Verdade. Nós não temos um Deus déspota no sentido pecaminoso, né? Aquele déspota que apenas quer o sofrimento, né, dos seus. Não temos. Entre aspas, né? Que quer ver a pessoa sofrendo e tem algum tipo de prazer nisso, né? Isso, exatamente. Nós não vimos isso. As Escrituras mostram para nós que todo sofrimento ele tem um objetivo, né? Para nós cristãos é sempre o objetivo de nos assemelharmos a Cristo. E para o incrédulo, eu acredito que o incrédulo é para se encontrar com Cristo, de uma forma ou de outra. O sofrimento tem essa capacidade, essa condição de levar o incrédulo a uma confrontação com as verdades divinas, né? Uma confrontação com o Evangelho, não sei, enfim. Né? Então, são coisas que a gente entende que as pessoas podem não crer, mas nós cremos e tentamos passar isso para as pessoas também. Né? Amém. O segundo aspecto que eu vi, pastor, é que tem muito a ver com o que a gente acabou de falar. É que essa pandemia nos ensinou que a fé ela precisa passar da questão da confessionalidade para a praxis. Assim, a gente reúne, Perfeito. canta e ora e lê a Bíblia e ouve sermões sobre Deus ser soberano, Deus ser misericordioso, Deus é amor. A gente repete isso continuamente nos nossos cultos, né? Nós celebramos isso, nós celebramos a Jesus, nós celebramos então automaticamente esses princípios que são naturais de se dizer de Deus, né? Bondade, misericórdia. Certo. E aí chega um momento em que essa pandemia nos desafia a nós realmente colocarmos em prática o que acreditamos. Deus realmente, né? Deus nos ama. Se nos ama, por que permite a pandemia? Né? Deus é bom. Não sei se foi eu que travei ou se foi o senhor que deu uma travadinha. Eu não sei se foi eu ou foi o senhor. Então eu vou voltar, né? Eu não sei, comigo está bem. Não, eu não sei. O pessoal que está assistindo, eu não sei se
O Foi pessoal o... avisa pra gente, por favor, né? Se puder dar um retorno pra gente aí, porque pra mim o senhor deu um lag, deu uma parada e voltou. Vamos retomar, acho que aí ficaria melhor aqui. Vamos lá. Tá legal, vou retomar. Pois Vamos é, lá. então assim, a pandemia também ensinou, nós saímos da questão da confessionalidade apenas e passar da confessionalidade para a praxis. Então, veja Perfeito. bem, você dizer que Deus é bom, que Deus é amor, a gente canta isso nos nossos cultos, a gente prega isso, né? A Sim. gente ora assim, são coisas que a gente vai confessando todo o tempo, né? E aí, de repente, chega essa pandemia e diz, bom, agora é a hora da prática da confissão, né? Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericordioso. Então, por que permitiu a pandemia? Essa pergunta o não cristão deve fazer a nós, né? Mas nós também temos que fazer a nós e Sem dúvida. respondermos, Com né? sinceridade, E responder responder com sinceridade, né? exatamente, com sinceridade, né? Então, quando eu penso, por exemplo, Deus é amor, Deus é bom, por que a pandemia? Eu vou dar uma resposta pessoal, né, do que eu, em minhas orações, consigo encontrar, né? Eu sempre penso que Deus é bom e que Deus é amor quando olho para a cruz. Porque quando eu penso na pandemia, pastor, eu penso o seguinte, nossa, pode acontecer de esse vírus chegar até mim, pode acontecer de eu chegar a morrer, vamos dizer assim, né? Mas graças à cruz, graças à bondade e o amor do Senhor manifestados na cruz, a morte para mim já não é mais tão assustadora. Ela já não é mais algo que me leve ao pânico. Porque, por causa da cruz de Jesus, por causa da bondade e do amor dele manifestado naquela cruz, eu tenho a condição agora de enfrentar a morte com uma certa segurança, de fé naquilo que a cruz diz para mim, que aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Então eu reafirmo o meu amor, aliás, perdão, eu reafirmo o amor e a bondade do meu Senhor, sempre olhando para a cruz. Então quando alguém me questiona, ele é bom, ele é amoroso, e essa pandemia? Ele é bom e ele é amoroso, porque apesar dessa pandemia, ele nos deu uma cruz, e através dessa cruz ele nos deu a salvação. E a salvação nos dá toda a paz que nós precisamos para passar por qualquer tipo de pandemia. Então, essa Amém. pandemia ela precisa nos ajudar a nós passarmos da confessionalidade para a prática. Nós, então, reconhecemos a bondade e o amor do Senhor na cruz do Calvário. Reconhecemos sua misericórdia. Pastor, eu tenho visto muita misericórdia de Deus nessa pandemia. O que nós estamos tendo, essa experiência agora aqui, essa experiência agora que nós estamos tendo agora, é uma experiência da misericórdia de Deus. Se Amém. essa pandemia tivesse vindo em outro período, em que nós não tivéssemos essa tecnologia, como nós estaríamos alimentando a igreja? Como nós estaríamos pregando para os irmãos? Como estaríamos discutindo agora aqui nós dois uma coisa tão importante para algumas pessoas que estão aflitas nesse instante, assistindo aqui essa live, né? Por causa da misericórdia de Deus, a tecnologia estava no momento certo, na hora certa, para que a pandemia pudesse vir. Não é? Então nós temos aqui diante de nós bondade, amor, misericórdia e soberania. Porque eu acredito que na soberania de Deus vai partir quem tem que partir, sim. Não vai ter jeito. Né? Porque o Senhor já tinha delimitado isso desde a eternidade. Então, talvez alguém que esteja aflito, né, com medo, todo mundo ficou com medo. Né? Quem não ficou com medo? Eu tenho filhos, né, eu tenho uma esposa, né? Então eu pensei, na minha igreja, a nossa humanidade nos deixa com medo, mas a nossa fé nos faz lembrar da soberania e diz, Senhor, mas tu sabes. E se for, eu não tenho como não dizer não, né? Sempre a tua vontade é de prevalecer, né? O meu não vai mudar nada. O Senhor é que sabe esse tempo. Né? Então aí nós temos essa ideia na pandemia de poder trazer à tona a nossa confessionalidade na praxis, né? Ou seja, colocar expô-la para as pessoas que estão ao nosso redor. Por exemplo, eu tenho falado muito, né, para não crentes, as pessoas me acompanham nas redes sociais, que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de usar a rede social, mas eu uso muito agora, muito mais agora também na pandemia por causa disso. Muitas pessoas não crentes perguntando, né, ao pastor, e a gente poder dizer para elas isso. Há uma esperança, porque Deus é amor e bondade, e essa bondade e esse amor manifestaram-se na cruz. Há uma misericórdia, Ele está mostrando isso, há uma soberania. Então a pandemia nos deu essa oportunidade da gente colocar em prática a nossa fé, né? Aquilo que a gente acredita, a nossa doutrina, digamos assim, não é?
Amém. Quer comentar alguma coisa, pastor, antes do pastor prosseguir? Não, só acho que para assim, corroborar também a tua explanação, o que acontece, pastor? Muitas vezes também fui procurado para entender as razões do sofrimento e às vezes encontro cristãos que vivem os dilemas do sofrimento que é comum, que é o da caminhada cristã. Geralmente em aulas, quando eu estou dando algum curso, alguma coisa, eu tenho uma aula específica que eu gosto muito, que eu coloco assim, que a cruz é o ponto central da fé cristã. E eu procuro deixar muito claro, e assim, às vezes as pessoas podem achar que isso é muito radical, mas pense comigo, eu acho que o senhor vai concordar comigo até pelo que o senhor disse. Depois da obra de redenção da cruz, que garante a nós a vida eterna e a salvação em Cristo, literalmente, o resto é resto. E você tentar explicar isso para uma pessoa que está começando a caminhar, tem seus desafios, mas é a chance de que isto vire prática. Então, de fato, assim, é claro que todos nós queremos viver, queremos ver. Eu tenho um filho de 2 anos, eu quero ver meu filho crescer. Mas se lá nos decretos de Deus estivesse determinado que eu venha a falecer, por exemplo, nessa pandemia, eu tenho que crer que estarei com a minha vida garantida em Cristo e também sei que Deus não é um Deus que não está vendo as coisas e que de alguma forma Ele vai providenciar para que o crescimento do meu filho seja da melhor forma. Diz isso para uma pessoa que não tem fé, pode parecer absurdo, pode parecer uma coisa quase de bitolado, assim por dizer, mas tem muito a ver com a questão da fé prática. Eu acho que definitivamente o senhor tem muita razão quando o senhor diz que agora é a hora da nossa fé ser manifesta. É a hora da fé sair do discurso e ir para uma vida de prática, para esta realidade, como ter fé em meio a tudo isso que está acontecendo. Então, acho que foi muito bom o comentário que o senhor fez e estou totalmente de acordo. Olha só, pastor, tem uma coisa interessante aqui para a gente pensar. A pandemia também ela trouxe uma realidade, né? Quem são realmente os crentes? Porque assim, veja bem, o Senhor Jesus, como é que o Senhor Jesus faz o convite? Ele diz o seguinte: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Sim. Tome sua cruz e me siga. O convite é para morrer. Entendeu? Justo. O convite é para morrer. Justamente. O convite é para encarar a vida já dentro de uma perspectiva de cada dia como se fosse o último dia. Porque quem carrega a cruz, né, havia 2 coisas em quem carregava a cruz. A primeira delas era a questão do deboche público, né? Todo mundo sabia que quem estava carregando a cruz era alguém condenado por alguma coisa e por isso era extremamente sujeito ao deboche público, né? E todo mundo sabia que aquela pessoa estava carregando a cruz porque ia morrer. Ela estava se dirigindo à morte. Então, viver numa questão como se fôssemos moribundos, né? Dizia o Richard Baxter, né? Eu prego como moribundo a moribundos, né? Então, é essa a ideia. Então, quando a gente tem um cristianismo que ele é mais voltado para uma existência em que não enxerga nunca a possibilidade da morte, mas sempre apenas as bem-aventuranças, digamos assim, terrenas, fica difícil. Né? Fica difícil de você conseguir explicar para uma pessoa que o fim dela pode ser hoje. Por exemplo, para nós cristãos, nós pensamos no fim continuamente. Mas para uma pessoa que não é cristã, eu digo cristão mesmo, falando cristão autêntico, né? Ele negou a si mesmo e tomou a cruz e entende que a vida dele agora é em direção à morte continuamente. Então, essa pessoa, ela que não tem essa compreensão, é assustador. É assustador. Foi-lhe apresentado, às vezes, um Cristo que lhe daria garantias de vida, né? Quando, na verdade, o Cristo do Evangelho nos dá garantia de morte. Você vai morrer bem. Que, aliás, eu cito novamente o Richard Baxter, né? Daquele seu livro, o Pastor Aprovado, que ele diz o seguinte: quando perguntaram a ele como é a sua congregação, como é o povo lá, e ele diz: olha, o nosso povo morre bem. Esse é o papel do pastor, né? O papel do pastor é fazer que o povo morra bem, e o povo morra em paz, né? Agora, lógico, isso, né, não nos tira de maneira alguma as responsabilidades no mundo, a responsabilidade de fazer da vida uma vida melhor e tudo, até porque enquanto estamos aqui, o que o Senhor Jesus diz, né? Enquanto há dia, né, a obra tem que ser feita enquanto há dia. Enquanto há vida, estamos vivendo o reino de Deus. Mas sabendo continuamente que estamos indo, estamos partindo. Né? Então, essa percepção ela é fundamental e eu acho que ajuda muito dentro dessa realidade que a gente está vivendo. Né? Sem dúvida. Posso prosseguir, pastor?
Posso? Muito bem, vamos lá. A terceira coisa que eu vi é que a questão de Deus, a gente começou a entender mais o que significa sinalizar o reino de Deus com a pandemia. Amém. Havia muita questão, algumas igrejas elas trabalham questões sociais e tudo, algumas morrem de medo de misturar o social com o evangelho, a gente sabe muito bem disso. Sim. Realmente há um certo temor, mas tem que se ter equilíbrio, né? Afinal, a palavra de Deus diz que nós deveríamos socorrer as viúvas e os órfãos, e que isso Sem é dúvida. religião, né? Isso é se Sim. ligar a Deus. Então nós temos que cuidar, né, dessas pessoas também. E a pandemia, ela tirou a opção de não fazer. A igreja teve que fazer, a verdadeira igreja, a igreja que, né, que cumpre o evangelho, viu a necessidade, e diante da necessidade, eu lembro de uma frase que a minha avó dizia, né? A necessidade faz o sapo pular, senão ele andava, né? É Então, verdade. Tem todo sentido. então a igreja viu a necessidade de amparar primeiro os seus, né? Pelo menos aqui na nossa igreja a gente viu primeiro essa necessidade. A gente já amparava os de fora, né? Mas vimos a necessidade urgente de amparar os nossos, questão de desemprego, né? Por causa das empresas e tal, e ampliamos a questão de amparar também os de fora. Quando ampliamos mais ainda, amparar os de fora, nós conseguimos perceber que estávamos ali sinalizando o reino de Deus, que é o mais importante, né? Que é as pessoas saberem Sim. que existe um povo de Deus e que esse povo de Deus é usado para manifestar a Deus através dessas coisas também, desse amparo, né, social também. Então, eu acredito que a pandemia ela ajudou os cristãos a compreender isso, que a igreja ela precisa sinalizar o reino, ela anuncia o reino de Deus, mas ela também deve sinalizar o reino. Então, tenho visto muita coisa bonita por aí. Tem um grupo aqui Amém. em Fortaleza, pastor, que socorre pastores, né, pastores de pequenas Bênção. igrejas, né, que, Bênção. infelizmente, porque as igrejas não estão se reunindo, algumas pessoas não conseguem manter a fidelidade nos dízimos e ofertas, e os pastores são sustentados por isso, né? E Sim. esses pastores que não estão conseguindo sustento, alguns irmãos se mobilizaram, estão amparando-os com cestas básicas. Então a gente tem visto muita coisa bonita, e eu acho que a pandemia deu-nos a oportunidade de sinalizar o reino de Deus. A pandemia, ela deu-nos a possibilidade de mostrarmos o nosso cristianismo, de colocarmos em prática o nosso cristianismo, de podermos estender a mão ao outro e dizer, olha, você é o meu próximo, porque todo que está próximo é meu próximo. E foi assim que Jesus ensinou, né? O judeu, ele acreditava que o próximo dele era o grupo seleto lá, né, da sua tribo, né? Quem é o meu próximo? Era do grupo seleto de sua tribo. Tá? No livro de Levítico nos diz isso. Mas Jesus Sim. vem e esclarece as coisas. Não, o seu próximo é todos quantos estiverem próximos a você. Imediatamente já se torna o seu próximo e diz até mais, né? Nós devemos ir até a eles e fazê-los tornar-se Sim. nosso próximo, né? Então, a pandemia deu essa possibilidade, por incrível que pareça. Por que eu digo por incrível que pareça? Porque nós nos limitamos na questão de podermos nos deslocar para resolver, né, uma coisa ou outra, né? A igreja teve que se limitar nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, nessa questão nos fez nos ampliar e a lugares que às vezes nós talvez nunca fôssemos. E a pandemia Se não deu for... essa condição. Né? Sim. Então, isso é. Não teve o contexto do ajuntamento da igreja, mas a igreja ela se manifestou para além daquele Isso. momento ali, o horizonte se expandiu. Exato. E a gente viu, pastor, assim, a Muito bom. necessidade, por exemplo, às vezes um membro de sua igreja conhece um amigo que tem necessidade, está passando necessidade financeira, né? E aí vocês, como igreja, vão amparar esse amigo, já alcançaram alguém que antes não teria como ser alcançado, né? Sim. Não teria como se chegar até ele, né, e dizer, olha, nós somos igreja, estamos fazendo isso aqui para te ajudar. Não teria como, né? E eu achei muito interessante também a questão da gratidão das pessoas. A gente não, as pessoas que nós estamos ajudando, não costumamos dizer, agora você tem que ir lá na igreja depois. E tudo. Não, a gente só ajuda, né? Mas as pessoas Sim. dizem, né, olha, por favor, gostaria de ir lá na sua igreja, de agradecer lá aos irmãos que fizeram isso e tudo. Então, essa é uma oportunidade ímpar. Ninguém pode negar jamais que a pandemia nos deu essa oportunidade de irmos um pouco Amém. mais distante, né, e alcançar pessoas as quais a gente talvez não fosse alcançar tão cedo, né, e por esse momento conseguimos alcançar. A igreja, então, só correndo e sinalizando o reino, para mim, é um grande bem, vamos dizer assim, que a pandemia trouxe, né? Amém. Também teve a questão dos cultos presenciais, né? Nós começamos a ver, pastor, o quanto os cultos presenciais são
expressões únicas e insubstituíveis. Eu estava até comentando com a minha esposa hoje sobre isso. Eu não aguento mais pregar olhando para O uma celular. celular, não aguento mais. Eu quero olhar as pessoas, né? Sim, Porque o culto presencial é insubstituível e a gente crê nisso, né? Nós, como reformados, temos essa crença, né, de que há necessidade da igreja reunida, há necessidade do canto congregacional, né, sim. do povo ouvindo a palavra, enfim. Então, daquela mensagem da palavra que é para o povo, né, porque você sabe que a gente, quando põe alguma coisa aqui na internet, a gente atinge muita gente, né? E a gente Sim. sabe que a gente tem aquela coisa da mensagem para a igreja, né? Para o povo de Deus, tem essa coisa diferente. Enfim, a pandemia nos mostrou que o culto presencial é insubstituível. Às vezes Amém. eu ouvia pessoas falando antes da pandemia, né? Falavam dos desigrejados, né? Eu ficava pensando, Sim. sempre fiquei pensando, pastor, assim, como é a vida de um desigrejado? Eu ficava imaginando assim, né? Que é um cara que lê a Bíblia, que crê, mas não vai a uma igreja. Como é que seria isso, né? Estão falando aqui que travou. Eu não sei onde travou. Travou para você, pastor? Não, para mim tá 100%. Posso ir, né? Pois Pode, bem, pode então ir. eu ficava pensando, como é que é a vida de um desigrejado, né? E quando a pandemia surgiu, eu vi o que é a vida de desigrejado, né? É uma coisa É muito verdade. chata. É É verdade. horrível. É horrível. Você, com a Bíblia em casa, pregações online, sabe? Falta ouvir uma pessoa, ver o sorriso de um irmão, ver a lágrima daquele irmão que está sofrendo, orar por ele, segurar na mão de alguém. Tudo Sim, aquilo que envolve o culto presencial, né? Eu sinto saudade, pastor, do canto, né? Do povo cantando junto, sabe? sim. Eu sinto saudade. O ajuntamento, Então, né? são do Onde a igreja ajuntamento, né? acontece, né? Onde a igreja acontece ali, né? Exatamente. Então, assim, eu acredito que esse meio tecnológico é bom, é muito bom, Sim, não digo que não é, né? Nós temos irmãos que, por exemplo, moram na Europa e eles não encontraram igrejas ainda lá, e eles acompanham-nos pelas redes sociais, pelo YouTube, né, nos nossos cultos. sim, Ok, eu acho que é favorável, é muito bom, é importante, mas não há como negar a importância e a relevância desses cultos presenciais. Eu acho que eles são insubstituíveis mesmo, e talvez o Senhor tenha permitido. Nós ficamos uma Páscoa, pastor, sem culto presencial. Uma Páscoa, que para mim é uma das coisas mais lindas do cristianismo. É o sim. povo de Deus reunido na Páscoa. Eu não consigo, me perdoe se o pastor pensa diferente de mim, por favor, me perdoe. Mas eu não consigo uma ceia online. Não consigo celebrar uma ceia online. Me desculpe se o senhor pensa diferente. Por favor, me perdoe. Mas é um pensamento Imagina. meu. Eu acho Tá. que eu acho que precisa ali estar o povo, né, reunido e compartilhando da ceia, né? Enfim, eu acho que a pandemia nos ajudou a entender isso. Eu não sei se Só quando as pessoas voltarem vão mudar, né? Diga, pastor, pode falar. um comentário assim bem interessante, corroborando, né, a tua explanação, pastor. Nesse caos todo, a gente acaba conversando com bastante gente, né? E acho engraçado algumas coisas que chegam até mim, né? Então, por exemplo, uma pessoa, né, que acho que até, pode ser que esteja assistindo essa live aqui, veio falar assim: pastor, eu sei que às vezes eu dava desculpas de ir para a igreja, mas agora eu entendi que eu não devo mais dar desculpas de ir para a igreja, porque eu sinto muita falta por causa desse tempo, né? Você vê a sinceridade da pessoa. Acredito É, assim que a pandemia também ensinou isso. Parece que é um pouco piegas, assim por dizer, mas as pessoas, é a síntese da antítese, né? As pessoas dão valor ao que é bom quando descobrem o que é ruim. Talvez eu veja que muitos cristãos ainda não tinham olhado para o culto como sendo algo que é uma herança riquíssima da história da igreja, da própria palavra de Deus para a igreja, e não se deram conta até que foram impedidos de fato de estar lá. E impedidos por uma força maior, que é esse cenário que nós estamos. Então, me parece muito, está muito visível para mim isso também, que muitos despertaram no valor que deve haver nesse culto, no momento do culto público, né, onde a igreja está ali juntas,
eu entendo todas as questões que o senhor colocou, né? Cada um tem um ponto de saudade, né? O meu ponto pessoal de saudade é de abraçar as pessoas. Eu sinto falta de abraçar as pessoas. Sinto muita falta mesmo. Porque eu sempre fui muito acolhido na minha igreja, sempre tive nos piores momentos, nos melhores momentos. A igreja sempre foi muito junta comigo, então eu sinto muita falta desse abraço que virtualmente não se faz, que é o que o senhor estava dizendo sobre os desigrejados, né? Eu também creio que, só um pequeno parênteses, para a gente também não tomar seu tempo aqui, mas eu creio que o desigrejado ele tem alguns pontos que ele não entende, que se esconder atrás de uma tela para ficar assistindo cultos online, ainda que ouvindo a palavra, não anula, né, a necessidade dele estar ali envolvido como agente ativo do evangelho, independente de qualquer cargo que aquela pessoa tenha, né? Como que alguém que se diz cristão e que entende o que é ser cristão não quer se envolver com a igreja que é a noiva. Isso é algo que dá para fazer até uma live um dia disso, mas essa é uma realidade que os cristãos verdadeiros não querem. Por quê? Porque os cristãos entendem que o serviço cristão da noiva está justamente em servir a pessoa que está ao nosso lado, né? A nós se envolver com a nossa comunidade local, em todos os sentidos, né? Presencialmente, financeiramente, socialmente, eu também concordo muito com o que o senhor disse aí. E é isso, né? Então, aponta assim, as pessoas estão sentindo falta, e acredito que essa também é uma das bênçãos escondidas no meio do problema do coronavírus, né? O valor que nós havíamos, até às vezes por causa do automatismo da coisa, né? Então, tudo muito no piloto automático, o valor de estar junto foi perdido e parece-me que algumas pessoas estão despertando para isso. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Maravilhoso. Como eu falei, eu ia falar, eu acredito que o Senhor permitiu nesse momento e esse sentimento que vai brotar em nós de prazer em culto, isso vai prosseguir. Isso Amém. deve ter atingido adolescentes, jovens, né? Isso vai prosseguir por muitos anos. Há um propósito maior do Senhor aí, entendeu? Então, por exemplo, eu conversei com alguns adolescentes que me perguntam, pastor, quando a gente volta? Quando a gente volta? Adolescentes, né? Que todo mundo acha assim que não está ligando para isso, né? Que gosta de ficar em casa, jogando e tudo. Mas tem adolescentes me procurando dizendo, quando a gente volta? Tem jovens dizendo, quando a gente volta? Então, eu acredito que isso tem um propósito do Senhor de gerar, né, esse prazer. Não querendo te cortar, mas aqui me lembrei agora, antes que eu esqueça. Eu vi uma reportagem esses dias, até recente, se não me engano, ficou até em mídias seculares, não mídias do segmento cristão, dizendo que acho que foi feita uma entrevista aqui no estado de São Paulo, né, o que as pessoas primeiro gostariam de fazer após esse isolamento social. E foi disparadamente, em primeiro lugar, que as pessoas querem ir à igreja. Que legal. Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi essa reportagem. Mas, assim, disparado mesmo, assim, acho que em torno de 60%, assim, sabe, de todas as possibilidades, mais da metade das pessoas querem voltar. A primeira coisa que as pessoas querem fazer após o isolamento é estar na igreja. Então, eu fiquei feliz, óbvio. É o resultado disso que nós estamos falando aqui. Amém. Tem muita gente que é um pouco pessimista, né, e fala assim, mas isso vai passar e tudo. Eu creio que esse sentimento não vai passar. Eu acho que ele vai demorar muito tempo, e o Senhor tem propósito nesse sentimento de estabelecer um culto, né, mais sincero até. Você imagina um culto quando nós voltarmos para valer, né? A sinceridade que esse culto terá, né? Então, isso foi muito, muito bom para nós. Isso nos ajudou bastante a compreender muitas coisas e a ter mais temor até do Senhor. Abrindo um parêntese sobre a importância da igreja, né, da comunidade, da comunhão, a gente sabe, por exemplo, que tudo isso que o pastor citou, né, a questão do amparo e tudo, né, social e tudo, e também a questão dos frutos. Não há como você gerar frutos sem convivência em uma comunidade. Eu, por exemplo, tenho um exemplo de muitas pessoas, né, que frutos de bondade, benignidade, domínio próprio, brotaram ali, dentro da comunidade, né, nas relações dentro da igreja. Né? A igreja ela tem uma coisa muito... Você consegue discordar de alguém e continuar com esse alguém. Né? Na igreja acontece muito isso, as pessoas conseguem discordar e continuar juntas. Né? E aquelas que não conseguem, infelizmente, se afastam, mas existem aquelas que conseguem, e essas que conseguem são as que geram frutos. Né? E o fruto é fruto da eternidade. A gente fica muito grato a Deus por isso. Deixa eu prosseguir então aqui, pastor. A gente viu também que a questão de como há necessidade
de estender a nossa adoração do templo para as nossas casas. A pandemia nos ensinou isso. Eu fiquei impressionado, um pastor amigo meu entrou em contato comigo esses dias, a gente estava conversando, e ele falou o seguinte, que uma pessoa o encontrou no supermercado e falou, olha, eu estou com muita falta da igreja. E o pastor falou, eu também estou com muita falta da igreja. Ele, não, mas eu estou desesperado. Ele disse, não, como assim desesperado? Ele disse, não, é porque, assim, eu cultuo na igreja, eu adoro na igreja, e o pastor começou a juntar as peças e dizer, peraí, então ele está dizendo que ele não faz isso em casa. Então a dificuldade está aí, né? Em que para ele, comunhão com Deus é o templo. Fora do templo, nada acontece, né? Então a pandemia nos mostrou que nós precisamos de adoração em nossos lares, que Amém. isso precisa se estender até nossas casas, que às Sim. vezes nós estamos tratando o templo como aquele ambiente onde quando a gente entra muda tudo, quando na verdade não era para ser assim. Na verdade, nós não devemos nos encontrar com o Deus do templo, nós devemos levar Deus ao templo. O Deus que está em nós chega ao templo para ser adorado, porque Ele está em nós. E eu acredito que muita gente estava fazendo o inverso. Deus estava no templo, está no templo. Por isso o desespero de tantas pessoas, né? Eu vejo algumas pessoas, alguns líderes desesperados pela volta ao templo, e Sim, até eu sim. penso, eu fiquei meio preocupado, eu digo, mas como assim, né? A coisa ainda está ainda, né, tão forte, Nesse né? nível. Nesse nível. Né? Nesse nível. Pois é, colocar os nossos irmãos em risco, irmãos que a gente tem responsabilidade não só pela integridade espiritual, mas também física, né? E assim, Sim. por quê? Porque divinizaram o templo, né? E a gente sabe que a igreja não é isso, a igreja é o povo de Deus reunido, né? E esse povo, ele precisa ir para casa e em casa celebrar o Senhor. O Spurgeon fala num de seus livros sobre isso, né? De que chegou um momento lá na Inglaterra em que a igreja dele cresceu tanto que cada casa era uma igreja, cada lar era Amém. uma igreja, cada pai de família era um pastor, né? Ele chega a dizer isso. Então, é disso que nós precisamos, e a pandemia provocou-nos a isso. Porque, de repente, você está com teu filho, com a tua esposa, e você diz, olha, eu preciso retomar aqui, preciso né, ter um momento com o Senhor aqui, porque só aquele momento da igreja ali na internet eu acho que não vai funcionar, porque eu vou precisar de mais do que isso, né? Mais do que aquele momento. Tem como. Então, eu acho que a pandemia nos ajudou a entender isso, que a extensão da igreja é o nosso lar. E Amém. a gente precisa colocar em prática isso, não só por causa da pandemia, mas quando passar também, que essa extensão continue, né? Afinal, nós ficamos juntos tanto tempo agora, tivemos mais tempo para conversar, né, para trocar ideias. Eu achei É muito bom verdade. esse momento nesse sentido, né? Então, enfim, eu creio que isso foi uma das vantagens também. Você quer comentar alguma coisa, pastor? Não, não, pastor, só avisando, nós já faltam 12 minutos para terminar, tá? Tá, Então não vou te atrapalhar muito para que assim o senhor consiga falar o máximo possível. E aí tá eu bom. aviso o senhor quando faltar uns 5 minutos, tá bom? Tá legal. Eu já estou Vamos concluindo, lá. viu? Foi devagarinho aqui, a gente já está quase concluindo. Ótimo, Ah, vamos lá. pois é. Eu acho que a sexta coisa que eu queria colocar é que Deus é o mesmo, né? Nosso Deus é o mesmo. Então, assim, alguém já me disse como se Deus tivesse sido surpreendido com tudo isso. Não, não acredito nisso. Acredito Claro no que não. controle dele, Sem reafirmo o dúvida. controle dele, reafirmo a soberania dele, reafirmo o Sim. propósito dele, né? E a pandemia, ela vem nos dizer isso, que Deus realmente está no controle, que ele é soberano, que há propósito nisso. E aí vem o ponto que eu queria ressaltar aqui, que acrescenta a nós cristãos sobre essa questão de ter acontecido tudo isso. Nós precisamos, cada um de nós, descobrir a mensagem pessoal sobre tudo isso. Há uma mensagem para o mundo, para a igreja e uma mensagem pessoal. Hoje eu Qual é a estava conversando mensagem com. para mim, qual a mensagem para o senhor, né? É isso. Exato, exatamente. Eu estava conversando hoje com uma irmã e ela me deu essa ideia. Quando ela falou para mim o seguinte: ela disse, pastor, nessa pandemia eu finalmente abri mão de querer controlar as coisas. Então eu percebi que a pandemia ela não Maravilha. só ia falar com o mundo, com a igreja, mas ela ia falar com cada um de nós.
Ela tinha uma mensagem Amém. para cada um. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, pastor. Amém. Em virtude do trabalho, né, eu tenho 4 filhos, né, uma neta. Em virtude do trabalho, eu não tinha muito, às vezes não tenho muito tempo para conversar com um e com o outro, né? Então, de repente, a pandemia nos coloca juntos, né? Me colocou junto com meu filho mais novo, que tem 13 anos, e eu não tinha tempo para tirar algumas dúvidas dele, né? A gente conversava, mas eu nunca tinha tempo para tirar umas dúvidas teológicas dele. Ele tinha dúvidas teológicas com 13 anos, né? Então, Olha que legal. então, então eu tive esse tempo. E aí eu comecei a ver que a pandemia estava me dizendo o seguinte, que eu tenho ovelhas fora e tenho ovelhas em casa. E eu não posso esquecer isso, né? Então eu acredito que a pandemia falou pessoalmente com cada um de nós. Tem alguma coisa que ela lhe disse, pastor? Tenho certeza que ela está lhe dizendo, a pandemia, né? E que com Com certeza o certeza, senhor tem percebido, né? E tem sem alguma coisa dúvida. que a pandemia tem dito à sua esposa, né? Pode ter sido uma coisa totalmente diferente do que a pandemia tem dito a você e tem dito diferente a ela, e assim por diante, né? Há uma mensagem, Sim. então, para o mundo, para a igreja e para cada um de nós. Eu acredito nisso piamente. Tá certo? Amém. E, Amém. e por último, para concluir aqui minha fala, o que a pandemia nos ensina é que o fim virá como nos dias de Noé. Eu aprendi isso com a minha esposa. A minha esposa que falou isso para mim, ó, quando estava, né, tudo acontecendo, e ela Uhum. disse: olha só que coisa interessante, ela falando para mim, né? A gente estava tudo normal, a gente estava casando, né? A gente estava celebrando, a gente estava comendo, né? E de repente tudo, de uma hora para outra, cessou. Eu lembro de um domingo que estava na igreja e no culto, ao final do culto, antes de orar, encerrando, eu comentei com os irmãos, que alegria a gente poder estar junto. E que difícil seria se não tivéssemos. E no domingo seguinte teve que parar tudo, né? Então, assim, eu não acredito que seja o fim ainda, né? Não acredito, mas o fim virá dessa forma, né? Como nos dias de Noé. Nós estaremos encantados com a vida ainda, estaremos casando, dando-se em casamento, ou celebrando aniversários, ou celebrando cultos. O fim virá, de repente, né? Não mais que de repente. Eu não vou entrar aqui em questões escatológicas, né? Não é Uhum. essa a ideia aqui. A ideia é só a gente atentar para essa questão de que quando o fim chegar, vai ser como quando essa pandemia chegou. Eu acho que isso é uma lição para a gente. E nos faz, então, Sem pastor, voltar dúvida. àquele ponto, né? De que a gente deve viver como o último dia, né? Vamos viver intensamente para o Senhor, vamos Sim. gastar nossas vidas para o Senhor. Quando tivermos a oportunidade de falar do amor dele para as pessoas, vamos falar, porque pode ser a última chance. Vamos pregar como se fosse a nossa última pregação, por isso preguemos da melhor maneira possível, ensinemos sempre da melhor maneira possível, façamos uma live sempre como se fosse a última que estivéssemos fazendo, né? Amém, Enfim, pastor. Verdade. não é verdade? Porque nós sabemos quando o fim chegará e a pandemia nos ensinou isso. Muito bem, Sem tá dúvida. certo? Pronto, pastor, era Amém. isso. Pastor, olha, enfim, como a gente já está com o tempo aí já mais um pouquinho, né? Aham. Eu, sinceramente, não tenho palavras suficientes para agradecer a sua disposição, o seu tempo. Muito grato mesmo, coração agradecido por ter aprendido tanto, por ter ouvido a sua partilha, porque fez muito sentido para mim. E antes da gente terminar essa live, eu queria muito, a vocês que estão assistindo essa live, ela vai para o YouTube depois, tá, pastor? Eu vou gravar e pôr no Tá YouTube. bom, tá bom. E que conheçam, né, todo o trabalho que o pastor João Eduardo faz, que já é publicado lá no site do Evangelho Negociável há muitos anos. Se você for lá no site do Evangelho Negociável, tem um campinho lá com um grupo seleto de uns 5 ou 6 Olha sites lá aí, que nós recomendamos e o senhor está lá, viu? que legal. João foi extrema. No momento que eu convidei ele, não vamos, né? Então sou muito grato. E, pastor, que Deus o abençoe, tá? Obrigado por ter partilhado. Realmente fez muito sentido para mim, fez todo sentido. Acredito que para todos que estão aqui, eu fui vendo alguns comentários aqui que foram colocando, as pessoas se identificaram com essa realidade, que é a realidade dos cristãos, né? Que realmente, numa sexta-feira à noite, estão aí perto das 10 horas da noite buscando ouvir mais daquilo que está acontecendo, né? Eu estou muito feliz, porque acredito que nós conseguimos dar boas respostas aí, né? Mais o senhor do que eu. E, enfim, muito obrigado mais uma vez. A casa é sua. Espero que, mesmo após passar essa pandemia, a gente consiga aí fazer outras lives, porque foi muito bom.
E é isso, pastor. Muito obrigado mais uma vez. Pastor, eu que agradeço muito o teu carinho, até estava comentando com minha esposa que eu não podia dizer não para você, porque apesar Amém. de nós sermos amigos assim, né, amigos online, você é uma pessoa, você é uma pessoa que me transmite muito assim um compromisso com o Senhor Jesus e eu sou Amém. muito grato por sua vida à distância, seu empenho, né, em divulgar o Evangelho, em divulgar o Senhor Jesus, em propagar Amém. somente o nome do Senhor Jesus. Então tudo isso é motivo de muita gratidão para mim conhecê-lo. Eu agradeço porque, por exemplo, aquele blog é por sua causa, né? Você que me ajudou a tê-lo. Eu não saberia como lidar ali, você me ajudou, acho que você lembra disso, você Lembro, ajustou sim. lá direitinho, né? Pois é, então, enfim, eu sou muito grato de conhecer pessoas como o senhor, Amém. estou muito feliz por esse momento e espero que haja outras oportunidades de nós podermos juntos celebrar o nome de Jesus e falar dele, tá bom? Obrigado Amém. também a todos que nos acompanharam. Tá certo, pastor. Obrigado mais uma vez. E a gente se vê, se Deus quiser, em breve. Deus abençoe, querido. Grande abraço. Obrigado a todos que nos assistiram aí. E pretendo aí no máximo amanhã, domingo, já disponibilizar no YouTube para todo mundo, tá bom? Abraço, gente. Até mais. Abraço. Falou, pastor. Valeu, meu irmão. Beleza, pessoal. Abraço.